E olha só, gente, na próxima semana, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, a FAUEL e o Instituto ITER organizam lá no auditório do Aurora Shopping o evento Governança Pública e Inteligência Institucional. E sobre esse assunto a gente traz aqui o economista e diretor-presidente da FAUEL, o Emerson Esteves. Deve estar se lembrando, mas o Emerson veio aqui no Tarobá Cidade esses dias, foi na última sexta-feira, né, Emerson? Bom dia. Bom dia, Edson, exatamente. A gente veio aqui conversar com você, que os espectadores. A gente falou sobre o salário mínimo, sobre o Selic, sobre a perspectiva para o ano que vem da economia. E hoje a gente veio conversar aqui com você sobre o evento que nós vamos organizar, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina e o ITER, que é o Instituto de São Paulo, que também trabalha com governança, para a gente mostrar um pouquinho do que a Fundação e o Instituto podem oferecer para os nossos prefeitos, secretários e procuradores aqui da região. Quer dizer, é um evento nichado, né, Emerson, para esses gestores públicos. E como é que vocês pensaram esse evento e, claro, como é que vocês estão organizando para transmitir realmente uma mensagem de incentivo a esse público, a esse grupo? Então, Edson, eu fui chamado para ser diretor da FAUEL faz mais ou menos uns 3 anos, né, que eu sou lá do Departamento de Economia da UEL, e o que a gente percebeu é o seguinte: nós temos muitos projetos, nós temos mais de 300 projetos na FAUEL. A gente faz desde o projeto bilíngue, que tem lá em Ibiporã, que o prefeito Zé Maria foi o pioneiro, que toda a rede municipal, as crianças, além do português, aprendem a falar inglês. Isso depois em Açaí, o prefeito também, tudo sempre bom, também está fazendo isso, e outros prefeitos já estão encaminhando. Até a gente analisa uma questão, por exemplo, o tratamento do resíduo de uma usina lá no interior de São Paulo. Então a gente trabalha bastante, a universidade, os seus pesquisadores, junto à sociedade, mas a gente não tinha divulgação. E aí, à época, o Neto Prata, ele era o secretário de Educação lá de Biporã, eu conversei com ele: Neto, a gente faz muita coisa, mas a gente fica escondidinho aqui, a gente tem que mostrar realmente o trabalho, o que a gente faz, né? O trabalho que a universidade faz. Que a universidade, além do HU, porque muitos de vocês devem ter ido lá, o HV, a clínica odontológica, o escritório de aplicação jurídica, no qual a gente tem um projeto lá de cálculo jurídico, ela também atende diversos setores. Então a gente queria mostrar isso. E a gente fez nichado para quê? Para a gente mostrar para os prefeitos da região que tem algumas dores, por exemplo, plano de cargos e carreira, tem que fazer o novo plano. Temos profissionais lá na UEL que estão fazendo esse plano de cargo e carreira, tá? Gestão de recursos, como otimizar a prefeitura. Então, eu costumo falar o seguinte: às vezes a prefeitura ela tem os 11 jogadores do futebol, só que tem 2 laterais direito e está faltando lateral esquerdo. Então, você tem que só treinar o lateral que é direito para vir para a posição esquerda, que ele vai fazer o outro serviço. Às vezes, apenas um direcionamento, né, Emerson? Exatamente, um direcionamento, uma realocação de recursos. E aí surgiu a possibilidade de a gente fazer esse evento junto com o Instituto ITER, que é de São Paulo, que eles fazem treinamento e capacitação dos gestores. Por exemplo, uma coisa que acontece muito nos órgãos públicos é ter uma obra e ter que ter o fiscal da obra ou do contrato, e ninguém quer ser, porque não sabe as atribuições. Então o Instituto ele dá esse treinamento para licitação, para compras, compliance. Então conseguimos fazer essa sinergia e tivemos a felicidade de ter uma boa aceitação junto às nossas associações de municípios aqui da região, que eu vou citar, né? Em nome do prefeito, que é o presidente, eu cito todos os prefeitos, que é a AMEPAR, que o prefeito Conrado Scheller de Cambé nos atendeu muito bem e está divulgando junto aos prefeitos da região. A AMUSEP, que a prefeita Ivoneia lá de Mandaguari, também está fazendo essa divulgação junto ao pessoal da região. A AMUV, que o prefeito Primo de Oliveira de Godoy Moreira também está divulgando. Temos a AMUNORP, que é o prefeito Paulinho Branco lá de Sapopema, e a Monorpi, que é o prefeito Regis lá de Jabuti, que também está divulgando junto aos prefeitos. Então, a intenção nossa é mostrar o que a gente faz e o que a gente pode auxiliar. Só para você ter uma ideia, nós temos um trabalho desenvolvido por pesquisadores do Unigep que vão estar presentes no evento. É o Núcleo de Gestão Pública? Exatamente, o professor Saulo, a professora Vera, o professor Luiz, que eles fazem a vocação regional. Então, eles foram lá no Vale do Ribeiro, que é uma das regiões mais pobres do Paraná, e conseguiram, junto aos produtores locais, identificar o que eles são bons de produzir e aí vender esses produtos até para o exterior. Então você ensina, olha, então você tem que ter um CNPJ, você tem que ter uma embalagem diferente, você tem que ter um sistema de qualidade, que a gente consegue fazer serviço. E a universidade, um dos pilares é a extensão. O ensino é sala de aula, pesquisa, que a gente consegue fazer também, para você ter uma ideia, esse projeto
do Nigep, um deles foi apresentado lá em Nova York. Não, foi nos Estados Unidos, foi em Nova York, sim, que eles apresentaram, né, a professora Saula, a professora Vera. Teve um outro projeto do professor Rodolfo, que é a parte de tecnologia, que ele, semana passada apresentou lá em Dubai. Então, a gente consegue, com cases locais, fazer um trabalho bacana que a gente consegue divulgar para o mundo inteiro. Quer dizer, Emerson, não é porque o município ele é de menor porte que ele não pode ser inteligente nesse aspecto. Exatamente. Ele, dentro das suas características locais, ele consegue ter uma melhora da sua renda. Nós temos um projeto lá que é o NAP das Abelhas, que na região de Ortigueira tem muita produção de mel. Quando você passa indo para a praia, você vai ver que tem aquela produção de mel. Então, aqueles produtores, tem um núcleo de arranjo produtivo que você consegue melhorar a produção e identificar mercados que eles possam ter uma rentabilidade maior. Então, cada município tem a sua característica, a gente consegue viabilizar isso. O Emerson, e com relação a quem vai dar palestras ali, a gente vê que é um time importante, né? Porque tem o Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. A gente vai ter a presença do Durval Amaral, que é conselheiro do Tribunal de Contas, já foi vereador aqui em Londrina, é pai do prefeito Thiago Amaral, e o ministro André Mendonça, né, do STF. Qualquer ideologia à parte, quer dizer, é uma figura importante aqui do nosso país. Exato. A gente quis fazer um evento acadêmico. Vão ter as figuras políticas, tá? Mas o evento acadêmico mostrar que a gente pode ter uma parceria maior entre os órgãos públicos e a universidade. Então, assim, você falou o Thiago também vai estar presente, ele vai fazer a abertura. A ideia nossa é mostrar cases de sucesso, tá? De municípios que às vezes você fala que não tem perspectiva, mas tem alguma vocação. Ele tem a vocação dele e aí ele consegue, através dessa vocação, ter uma nova dinâmica para a sociedade como um todo, tá? Teve uma situação muito interessante em Arapongas, que o pessoal do Nigep foi chamado para analisar a situação de um hospital, se valeria a pena continuar com os servidores ou terceirizar. O que eles chegaram à conclusão? Alguns setores ficam servidores e outros a gente vai terceirizar. Mas isso foi um estudo embasado, nós fomos lá visitar o local, tudo, uma equipe técnica. Então, a gente consegue viabilizar demandas que são para nós que estamos lá na universidade, cada um tem sua área. A universidade tem 53 cursos. Então, é uma possibilidade de divulgar esse conhecimento e chegar até a população que precisa. É uma grande consultoria. Exatamente, é uma consultoria, tá? E aí a gente coloca os alunos para trabalhar. Então, do lado da universidade, o que é bom? Os professores desenvolvem projetos, colocam os alunos para fazer pesquisa, essas pesquisas têm resultado. Então, assim, é um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, a gente consegue colocar em prática o que a gente ensina para os alunos, o que é muito motivador. O Emerson, no final desse evento, o que vocês esperam, né, de transmitir realmente de mensagem, mas terá algum gesto concreto, talvez uma assinatura de uma carta de intenções, algo do tipo? A ideia nossa é divulgar o que a gente faz. A gente não tinha pensado nessa carta, eu tenho uma ideia que a gente pode levar para os organizadores, tá? Mas a ideia nossa é mostrar para os prefeitos da região, secretários do município, procuradores, o que a gente pode oferecer de soluções para as dores que eles têm lá no dia a dia, que ninguém sabe melhor os problemas de cada município que o prefeito e os secretários. Então a gente vai falar um pouquinho do que a gente faz, o Instituto Twitter também, e aí a gente pode, às vezes, para o ano que vem já ter, por exemplo, o prefeito fala, eu preciso treinar a equipe da saúde. Tem um curso para treinamento. Então, assim, a gente às vezes vai propor soluções que vão melhorar o dia a dia da sociedade que vier a ser atendida. E quando a gente fala em governança pública, o que vocês acreditam que deve ser uma tendência para os próximos anos e realmente se tornar ali uma base para esses municípios? A Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da desenvolvimento digital e tecnológico, isso é o futuro. Então, vai ter que ter uma modernização nesse sentido e você tem que ter treinamento para isso. Por exemplo, eu, na entrevista passada, falei que eu tenho a idade do seu pai, que é meu amigo, conheço ele. Eu e seu pai estudamos a ASDFG, que é datilografia.
A gente precisava ter isso para conseguir um emprego. Hoje, você não precisa mais saber digitar, você digita e o texto corrige, mas você tem que saber mandar um e-mail, você tem que saber usar um pacote Office, que é o Excel, o Word, o PowerPoint. Então, assim, são treinamentos que vão ser dados que vai potencializar as pessoas que já estão trabalhando. Ô Emerson, aquele servição para a gente finalizar, então, esse evento vai ser lá no Aurora Shopping, no auditório, segunda-feira da semana que vem, dia 8. Que horário vai começar e esse público, né, esses gestores públicos precisam se inscrever? Exatamente, a gente espera que eles se inscrevam, a gente está fazendo esse evento para eles, para mostrar o que a gente pode oferecer para eles. O evento começa 8 da manhã, tá? 7h30, e vai acabar 1 da tarde. O evento começa com uma breve fala minha, do vice-reitor Ayrton Pretz, depois o Thiago Amaral, que é o prefeito anfitrião, o Alexandre Cury, aí a gente vai para a palestra do conselheiro Durval Amaral, depois tem um painel da FAUEL que vai mostrar esses cases, depois tem o painel do ITER, que vai ser o professor Marcelo Doval, que é do ITER, o procurador da República, o Diego Franco, que da AGU, e tem também o Técio Tacano, que é do STF, tá? E aí depois disso vem a aula magna do ministro André Mendonça, que ele vai encerrar mostrando a questão jurídica da relação entre os órgãos públicos e as fundações e os institutos. Tá certo. Emerson Esteves, economista, diretor-presidente da FAUEL. Emerson, muito obrigado, né, por essa nova entrevista aqui no nosso Tarobá Cidade. Sucesso para vocês, que esse evento seja produtivo e que, claro, abra novos caminhos para os líderes, né, para os gestores aqui da nossa região. Grande abraço para você, bom restinho de semana. Eu que agradeço a oportunidade e esperamos ver vocês lá com a gente no dia 8, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado ao Emerson.